Você se lembra de Rise to Honor, o jogo do Jet Li, ou como eu falava quando eu era criança, Rise to Honor? Não? Então, é exatamente por isso que a gente precisa falar dele, porque em 2003 o PlayStation 2 recebeu um jogo estrelado por simplesmente Jet Li, e não era um jogo qualquer. Era um jogo em que você podia sair na porrada com dezenas de caras, desarmar inimigos, usar o cenário para bater neles e executar golpes que pareciam ter saído diretamente de um filme de ação de Hong Kong, tudo isso controlando o próprio Jet Li. E mesmo assim, hoje, quando a gente fala dos grandes jogos de ação do PS2, Rise to Honor quase nunca aparece. Então, fica a pergunta: por que esse jogo é tão bom? Primeiro, Rise to Honor foi lançado em 2003 para PlayStation 2 e coloca você no papel de Kit 1, um guarda-costas de um chefão da máfia chinesa. E sim, o protagonista é interpretado pelo Jet Li, mas o mais interessante é que o jogo não tenta simplesmente colocar a cara do Jet Li em um personagem qualquer. Ele tenta reproduzir aquela fantasia de ser o Jet Li, e isso muda completamente a proposta. Você não está jogando, tipo, sendo um soldado. Você não tá jogando um super-herói. Você tá jogando um cara que luta como um artista marcial de filme. E isso aparece principalmente no combate. E aqui tá provavelmente a coisa mais interessante desse jogo é que o combate não funciona como um God of War tradicional. Você usa o analógico direito, o famoso R3, para direcionar os golpes. Quer bater para a direita, move para a direita. Quer atacar para cima, move para cima. E o jogo transforma isso em uma espécie de simulador de coreografia de filme de Kung Fu. Na teoria, parece estranho, na prática é muito divertido, porque você começa a pensar menos em qual botão eu aperto e mais em tá vindo o cara daqui, vou bater nele. Isso cria uma sensação muito diferente de outros jogos de ação daquela geração. Eu lembro que eu estranhei muito isso e até hoje, pelo que eu lembro, não tem nenhum jogo que tenha essa mecânica. E ver ali o Jet Li perseguindo, correndo, era muito massa e sinceramente eu tenho um carinho muito grande por esse jogo, porque de fato o cara sente que tá num filme. Até os personagens ali, as lutas, tipo os boss finais de cada missão, que são os lutadores melhores, se assemelha muito. E o melhor, você não luta como um tanque, que é outro detalhe que faz o jogo funcionar, é a movimentação. Kit, que eu não vou mais chamar pelo nome, vou chamar de Jet Li, não fica parado trocando soco com os inimigos. Ele esquiva, gira, contra-ataca, pega objetos, usa armas, joga inimigos um contra os outros e principalmente faz aquelas acrobacias absurdas que a gente espera de um filme do Jet Li. Você sente que está controlando alguém que sabe lutar de fato. E isso parece óbvio, é um jogo estrelado pelo Jet Li, mas não era tão fácil de reproduzir. E aí vem uma das coisas mais legais. O jogo quer que você use o ambiente. Mesa, pode usar. Cadeira, pode usar. Parede, também. O inimigo, bom, essa aí você definitivamente pode usar. Essa é uma daquelas características que fazem Rise to Honor parecer menos um jogo de luta e mais uma sequência interativa de filme. Você não está simplesmente limpando uma sala, você está montando uma cena de ação. E o jogo parece um filme perdido do Jet Li, porque a história em si que você acompanha, de fato, tem muita cara de filme de Jet Li ou até um filme mais sério do Jack Chan ou até um filme do Bruce Lee, e talvez esse seja o maior elogio que dá para fazer ao jogo, porque Rise to Honor entende que a graça não é simplesmente colocar Jet Li no videogame, a graça é criar uma experiência que pareça um filme dele. A estrutura é extremamente cinematográfica, tem perseguição, tem tiroteio, tem luta corpo a corpo, tem explosão, tem inimigo aparecendo em todos os lados e obviamente tem Jet Li fazendo coisas que nenhum ser humano normal deveria conseguir fazer. E isso é exatamente o que a gente queria e em 2003. Eu ainda quero isso hoje, quanto mais em 2003. E provavelmente esse vídeo aqui vai ter poucas visualizações, pelo menos de acordo com o meu ciclo de amizade. Eu não lembro de ninguém que já jogou esse jogo. Então, se você já jogou, deixa o gostei aí para eu saber que tem gente que já jogou esse game. E agora, antes de transformar Rise to Honor em uma obra-prima, que para mim é esquecida injustamente, também vamos falar dos problemas, porque eles existem, né? O jogo é bastante linear, a câmera pode incomodar, algumas mecânicas podem ficar repetitivas, e conforme você avança, aquela sensação de novidade do combate vai diminuindo.
Além disso, estamos falando de um jogo de 2003, então algumas coisas envelheceram bastante. A inteligência artificial não é exatamente brilhante, os gráficos podem parecer simples hoje, e algumas sequências têm aquele cheirinho clássico de jogo de PS2 que precisava sair naquela data. Mas isso não mata a experiência porque o jogo sabe exatamente qual é sua grande força. Ele não quer ser o melhor jogo de ação e talvez essa seja a grande sacada. Rise to Honor não precisa ser melhor que, sei lá, Devil May Cry, não precisa ser melhor que God of War, não precisa reinventar o gênero. Ele só precisa responder uma pergunta: como seria controlar o Jet Li em um filme de ação? E nisso ele acerta bastante. O problema de ser um jogo de celebridade, que é outro motivo para ele ter sido esquecido, porque jogos baseados em celebridades quase sempre têm uma vida útil complicada. Quando você pensa em um jogo do Jet Li, talvez a primeira reação seja: ah, aquele jogo baseado em filme. Só que Rise to Honor não é exatamente isso. Ele não é simplesmente uma adaptação de Romeu Precisa Morrer ou o Confronto. Ele foi criado como uma experiência própria, com uma história original, ou seja, ele acabou ficando preso em um lugar meio estranho. É famoso demais para ser um jogo obscuro, mas não famoso o suficiente para virar um clássico lembrado por todo mundo. E talvez seja justamente isso que tornou o jogo tão esquecível. O mais interessante, olhando para ele hoje, é perceber como a ideia de combate baseada em direção de movimento era criativa. O jogo queria que você tivesse uma relação mais direta com o golpe. Não era só quadrado, quadrado, triângulo. Era eu quero atacar naquela direção. Parece uma diferença pequena, mas muda bastante a sensação e quando funciona você realmente começa a entrar no ritmo de luta. E talvez Rise to Honor seja um daqueles jogos que só poderiam existir naquela época. O PS2 estava lotado de experiências estranhas, jogos de filmes, de desenhos, de celebridades, jogos que tentavam experimentar com controles diferentes, jogos que hoje provavelmente jamais receberiam um orçamento daquele tamanho. E Rise to Honor é quase uma cápsula daquele período. Um jogo que olha para o Jet Li e pensa: e se a gente simplesmente fizesse um jogo inteiro em torno da fantasia de ser ele? E alguém realmente fez. Então, por que é tão bom? Pelo menos na minha opinião. Porque o jogo não é necessariamente um jogo perfeito, ele é um jogo com personalidade e isso é muito mais raro do que parece. Você joga e sabe imediatamente qual é a proposta. Você sabe que está em uma produção de ação dos anos 2000. Você sabe que os inimigos vão aparecer em hordas. Você sabe que alguma coisa vai explodir. Você sabe que o Jet Li vai fazer uma acrobacia completamente absurda. E você sabe que em algum momento vai ter uma luta que faz você pensar: caramba, isso é muito legal. Rise to Honor não é o jogo mais importante do PlayStation 2. Não é o mais bonito, não é o mais profundo e provavelmente não é o melhor jogo de ação daquela geração. Mas ele é uma coisa que muitos jogos modernos esqueceram de ser: divertido. Ele pegou uma estrela do cinema de artes marciais, criou uma história própria e tentou transformar a fantasia de assistir a um filme do Jet Li em uma experiência jogável. E mesmo com todos os seus defeitos, funciona. Talvez não seja um clássico, talvez seja justamente por isso que a gente tenha esquecido dele. Mas quando você volta para Rise to Honor depois de tantos anos, é difícil não pensar: por que diabos eu nunca mais joguei isso e por que tanta gente também esqueceu? E caramba, você já jogou Rise to Honor? Qual outro jogo esquecido do PS2 merece aparecer nesse quadro do porquê é tão bom? E é isso, deixe seu like, seu dislike, comentários e se inscreva.